do Senhor, povo de Deus. Aqui quem fala é o pastor Marcelo Lima. Semana passada nós demos uma introdução sobre o assunto o porquê do sofrimento. E nós comentamos que ia falar 6 assuntos acerca desse episódio, e uma delas hoje é o crente sofre por causa de Adão e Eva. Antes de nós fazermos o texto da palavra de Deus, fazer a leitura, eu quero pedir a você que tu dê o seu like, que você compartilha, se inscreva nesse canal, faça aí os seus comentários, tá bom? Sendo bom, sendo ruim, mas faça os seus comentários. E dá uma olhadinha também aqui, ó, na descrição do link desse vídeo, nós temos aqui algumas coisas que nós estamos oferecendo, alguns cursos teológicos, curso de manicure para quem é mulher, né? E nós temos também, quem quiser trabalhar com a internet, ganhar dinheiro pela internet, que é isso que eu faço também, além de pregar o evangelho, ganho dinheiro com a internet vendendo produtos online. Então está aí na descrição do vídeo, você por favor, abra lá, dá uma olhadinha, se te interessar, clica lá e nos ajude aí. Nós queremos fazer uma leitura da palavra de Deus que se encontra no livro de Gênesis. Gênesis, no capítulo 3 e versículo 7 em diante, que diz assim: Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram aventais para si. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão de sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Adão, e Adão disse-lhe, onde está? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim, e temi porque estava nu, e escondi-me. E disse Deus, quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Amém. Tem mais coisa que eu tenho que falar aqui, mas eu não quero fazer toda a leitura desse texto. É bem interessante essa palavra a respeito de Adão. Aqui está todo o episódio da raça humana, né? O pecado, ele passou no DNA do ser humano, se você quer saber. Porque as pessoas perguntam, Adão pecou, o que tem a ver com isso? Mas quando Adão pecou, ele pecou na natureza humana e, consequentemente, a sua natureza se tornou pecaminosa e ele passou para os seus descendentes. Então, o filho de Adão passou a herdar o pecado que estava entranhado em seus genes. Então, por causa do pecado de Adão, todos pecaram. Diz a Bíblia em Romanos 3, no versículo 23, diz que todos pecaram e destituídos, separados, estão da glória de Deus. E isso tem levado muita gente aos problemas. Por que acontece tanta dificuldade? Por que tanta enfermidade? Por que tanta guerra? Por que tanta mentira? Tanto adultério? Tantas coisas ruins? Tudo isso só tem uma coisa. O pecado de Adão e de Eva passou para a humanidade, todos pecaram e hoje nós carregamos as consequências desse pecado, né? E o crente, ele sofre por causa de Adão e Eva, porque eles foram os principais pessoas que trouxeram a dificuldade para a nossa vida. Mas para isso Jesus também veio para desfazer a obra do pecado, a obra do diabo que planejou lá no Jardim do Éden. Pois bem, no Jardim do Éden, Deus tinha colocado Adão e Eva para poder trabalhar, lavrar, cuidar de todas aquelas belezas, de todo aquele jardim. Deus tinha colocado eles lá e eles tinham a incumbência de tomar conta de tudo aquilo, viver felizes. Tanto que Adão, ele tinha uma consciência, uma inteligência tremenda, que ele conhecia de botânica, de zoológica, ele conhecia tudo, ele colocou o nome dos animais, Deus deu uma inteligência tremenda a ele. Mas Deus também tinha colocado no Jardim do Éden, para quem conhece a palavra de Deus, uma árvore uma árvore que se chama conhecimento do bem e do mal. E ele disse para Adão, deu a ordem a Adão, olha, está vendo aquele fruto? Você não pode comer, porque o dia que tu comer, certamente tu vai morrer. Porque dali quem comer vai passar a conhecer o mal. E conclusão disso, a Bíblia fala que aquela árvore era bonita aos olhos, chamavam atenção. E Eva não se contentou sendo influenciada pela serpente, que já desde o começo tinha sido expulso do paraíso, não foi influenciada por essa serpente,
comeu do fruto a qual Deus disse que não era para comer, participou com o seu marido Adão, ele comeu também. Penso eu que Adão era tão inteligente, foi tão bobo, porque se ele soubesse que ia morrer, por que comer? Se ele podia pensar, bom, se essa mulher que Deus me deu, né, Deus disse que ia morrer, e se quem comesse dessa árvore, certamente vou deixá-la morrer sozinha, seria o pensamento, né, meu, vou deixá-la morrer sozinha, e Deus faria outra mulher para mim. Mas, não sei por cágua d'água, Adão foi e participou juntamente com esta mulher. E quando ele participou, veio as consequências de todas as coisas para a nossa vida, né? Nós vemos aqui o que a Bíblia mostra para nós, que eles eram inocentes. Eles eram inocentes. Olha o versículo, deixa eu dar uma olhada aqui, olha o versículo 10 e 11. E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse, quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que eu te ordenei para que não comesse? Ele percebeu, logo quando ele comeu, seus olhos se abriu. Eles eram inocentes, andavam tão livremente nu pelo jardim do Éden, não havia vergonha entre a sua esposa e ele, e entre Deus, que a Bíblia diz que no virar da tarde, Deus vinha e passeava no jardim, batia um papo com Adão. Ele perdeu a inocência, foi a primeira consequência de, por ter cometido o pecado, perder a inocência. Nós vemos hoje a criança, quando ela é pequenininha, por exemplo, eu tenho uma filhinha de 3 anos, ela anda pelada dentro de casa, sem problema nenhum, e senta arreganhada, e toda aquela coisa, não há nada, mas depois que dá uma certa idade, o pecado ele começa a aflorar, e as pessoas começam a ter receio daquilo que tem, e já tem vergonha de andar nu, já tem vergonha de mostrar alguma coisa, porque as consequências do pecado, ela vai atingindo. Quer ver uma outra coisa também, que a Bíblia chamou a atenção? Que eles tiveram culpa, mas eles não assumiram os seus erros. Vê o que diz o versículo 12 e o versículo 13. Então disse Adão à mulher, então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E o versículo 13 disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? E a mulher disse, a serpente me enganou e eu comi. Tiveram a culpa, começaram a colocar a culpa um no outro, não assumiram os seus erros. Infelizmente, nós somos assim, sempre queremos buscar um bode expiatório, mas tudo isso por causa da consequência do pecado, o primeiro pecado. Também tem um outro texto da palavra de Deus, que ela mostra para nós, né, as consequências por eles ter comido o fruto. No versículo 14, ele fala sobre esse respeito, e eu não vou ler esse texto porque ele se torna muito grande, mas vou ler somente um versículo que diz, então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizeste isso, maldita será, mais que todas as bestas e mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás e o pó comerás e todos os dias da tua vida, e por inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente, e a tua semente ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. E Deus, ele vem aqui dizendo uma série de coisas que poderiam acontecer. Ele virou para a mulher e disse, olha, na sua gravidez terá dores, o seu desejo será para o seu marido. E para o homem, ele disse, olha, do suor do seu rosto tu comerás. A consequência por causa do pecado atingiu toda a humanidade. E é por isso que o homem hoje, ele tem que trabalhar para dar o de comer à sua família, e é com muito sacrifício, não é fácil viver a vida aqui nessa terra, é muita luta, a não ser aqueles jogadores de futebol e políticos que ganham dinheiro fácil. Mas tirando isso, a humanidade normal, ela vive uma luta tremenda. Tudo isso por causa do primeiro passo. O crente ou o ser humano, ele passa a sofrer por causa do pecado que Adão e Eva cometeram no princípio. Então aprenda alguma coisa, meu irmão. Aprenda isso. Deus, ele está aqui para nos perdoar. Se nós aceitarmos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, certamente ele fará uma diferença. As consequências elas não vão parar. Você não vai deixar de trabalhar, a sua mulher não vai deixar de sentir dores de parto devido à sua gravidez, a não ser que faça uma cesariana. Todas as coisas vão continuar como está, mas a satisfação
de saber que um dia tu vai ter um encontro com Deus e vai morar lá no céu, porque lá a Bíblia diz, já não existe dor, já não existe pranto, já não existe fome, não existe necessidade, porque tudo lá será uma bênção. Então, meu amado ouvinte, você que está ouvindo essa palavra, se está passando por alguma coisa assim, aguenta mais um pouquinho, suporta mais um pouco, Deus é contigo. Essa foi a primeira consequência. Por causa de Adão e Eva, nós hoje estamos sofrendo. Mas uma coisa certa, também por causa de um só homem, diz a Bíblia, que Adão e Eva pecaram e todos foram separados da glória de Deus. Mas Jesus veio à terra e morreu pela humanidade. E por causa de Jesus, todos têm direito à salvação. E é o que nós estamos mostrando aqui, salvação somente em Deus. Tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e seja contigo e até mais.